cresceu a demanda, Tá? mas também cresceu a oferta. Sim, mas Por o que quê? a gente acabou de falar, né? Qualidade também. Exato. Cresceu a nem todos. demanda, mas também cresceu a oferta. Então, a gente teve, durante esses 2 anos, 2020 e 2021, nós tivemos 2 períodos em que as provas foram suspensas. Uhum. Nesse período, caiu um pouco a demanda, porque a pessoa falou, pô, não vai ter Vou prova, estudar pra por que quê, eu vou né? estudar? O que, na minha visão, é um erro, né? Porra, estuda quando a prova voltar, você está pronto. Mas cada um tem a sua realidade. E às vezes a pessoa do É outro água lado... bater na bunda. Não, e às vezes também, Dani, a pessoa do outro lado, mano, ela tá de cabeça cheia, velho. Tá. Tipo, eu trabalhava no banco na agência, agora eu tenho que trabalhar em casa, eu tenho que bater meta em casa, entendeu? E eu tenho filho, tenho marido, tem isso, tem É aquilo absolutamente fazer. compreensível ela esperar a água bater na bunda, como você falou. Então, assim, por conta disso, caiu um pouco a demanda, e como eu falei, a gente acabou vendendo um pouco menos, mas assim, sei lá, 20% ao menos, não tenho o número exato, mas foi isso. Só que isso naturalmente, quando as provas voltaram, recuperou. Então, se a nossa curva de vendas fosse uma linha reta durante o ano, quando não teve prova, ela fez assim, ela caiu, aí quando voltou, ela voltou mais em cima. Então, aquela galera que estava aqui, veio para cá. Show. Então, em nível de faturamento não mudou muito. A percepção que eu tenho é que quando eu falo que aumentou a concorrência, é que tem mais escolas também, mas tem mais gente investindo nisso. E como a gente compra tráfego, você acaba pagando mais caro pelas palavras-chave e tal. Então, a percepção que eu tenho é que 2021 aumentou um pouco a nossa... A percepção não, certo? A realidade. Aumentou consideravelmente o que a gente gasta com tráfego. Por outro lado, no meu caso especificamente, a gente também se beneficia muito do tráfego orgânico, né? Porque o nosso canal do YouTube, dentro do nosso mercado, ele é um dos maiores que tem. Tá bom. Tá? Então, a gente se beneficia disso. Então, no YouTube existem poucas pessoas fazendo o trabalho que a gente faz. Então, a gente acaba meio que se destacando. A gente tem um blog também que tem bastante visitas, então, e o próprio Instagram. Então... E quem alimenta tudo isso? Só você? Não, o YouTube sou eu. Blog a gente tem redator dentro de casa. Tem cabeça, né? E o Instagram tem social media para fazer. Claro que eu apareço muito no Instagram, mas a maior, sei lá, 90% é feito pelo social media. Eu tenho uma dúvida, mas tem uma coisa que eu não quero deixar de falar. Eu falei para você por telefone. O que foi aquele lançamento? Foi legal, né? Foi top, né? O que foi aquilo? A semana do bancário, foi bem legal, né? Putz, foi sensacional. Foi coisa de louco. Eu achei que... Eu me senti na expert. Foi muito louco, né? A ideia nossa era assim... a gente queria trazer grandeza. Porque, como você falou... Hoje, tem muita gente fazendo muita coisa na internet. Então, o que você tem que fazer? Cara, você tem que fazer coisa grande, coisa bonita de ver, agradável e tal. E, obviamente, a gente não consegue fazer aquilo o ano inteiro. Mas em eventos a gente consegue fazer isso. Então a nossa ideia foi isso. E olha só, foi tão legal que foi a primeira vez, e até o momento que a gente está gravando isso, a única vez, pode ser que depois tenha e não seja com a gente, tá tudo bem, que a Ambima participou do evento de alguma escola preparatória. Poxa, sensacional. A gente teve participação da Ambima e da Febraban no nosso evento. Muito bom. Vamos ver como que vai ser em 2022 aí, com mais players e tal. Mas qual era o objetivo do evento? O objetivo principal era branding. Era causar essa reação que eu causei em você. A gente ofereceu também um produto que a gente tem que chama Clube da T2, que foi bem legal também, mas a gente queria fazer branding. E eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes, né? Quando você está posicionado, para causar isso que você falou. Cara, que eu nunca vi essa parada. Talvez, entre o dia que a gente está gravando isso e está indo ao ar, talvez uma outra empresa já tenha feito algo tão grande que a gente fez. Ou vai fazer daqui a pouco. Tá tudo bem. Mas quem marcou o terreno foi a gente. Muito bom. Entendeu? E foi sensacional. Foi muito bom. Vou continuar com a minha dúvida aqui. O que é o Clube da T2? Clube da T2 é uma comunidade que a gente tem dentro da nossa plataforma que a gente cria conteúdos pontuais. Porque assim, o que eu identifiquei, Dani? Eu identifiquei que o aluno ele se prepara para certificação e, modéstia à parte, a gente faz isso muito bem. Só que a verdade é que a certificação não prepara o cara para o mercado, velho. Eu mesmo. O cara passou na prova da Ancord, sentou aqui no teu escritório, a primeira coisa que ele vai falar assim...
Eu faço. Não tem nada a ver com o que tinha na prova. É tipo a mãe que chega em casa com o bebê, tipo, e agora? O que eu faço, né? Então, a gente sempre recebeu demanda de gente querendo que a gente explicasse outras coisas e tal. Então, vou dar um exemplo que é bastante pontual, tá? Nós estamos gravando isso em dezembro. Ontem, né, da nossa gravação, o Fed, Banco Central Americano, que obviamente você sabe, mas eu tô traduzindo para que vocês eventualmente não saibam, através do seu comitê veio dizendo que vai retirar os estímulos e tal, que a taxa de juros pode subir lá. E a gente que é mais macaco velho de mercado, a gente sabe quais são os impactos disso na nossa economia. Se eu olhar meu Instagram, tem um monte de gente, e aí, o que isso tem a ver? Então a gente começou a perceber que a galera queria tinha uma demanda maior. Aí o clube nasceu com um projeto onde a gente tinha aula ao vivo toda semana para falar sobre os acontecimentos daquela semana. Tá bom. Aí funcionou bem durante um ano, aí nesse lançamento a gente lançou a segunda turma, que a gente faz encontros ao vivo, inclusive hoje, no dia que a gente está gravando, tem um para falar sobre carreira, e a gente vai criando materiais que são fora da certificação, mas que preparam o cara para uma outra coisa. Para o mercado, efetivamente. Então a gente tem, por exemplo, um curso de empreendedores para profissionais de mercado financeiro, que foi feito em parceria com uma outra empresa, que inclusive é esse curso que eu te falei que tem créditos lá da Planejar. Tem curso de macroeconomia, enfim, tem um monte de outros materiais e tem a comunidade, que a gente criou dentro da nossa plataforma um LinkedIn. Quase isso. Não é um LinkedIn, mas é um lugar, um mural onde as pessoas postam, comentam e tal, não sei o quê. E aí a gente vai fazendo essa interação lá. Então o clube é um projeto que eu tenho muito carinho, porque a gente entrega um conteúdo que vai além da certificação. Show! Voltando lá para antes de 2011, o que você fazia efetivamente no Itaú? Eu trabalhei como agente comercial. Que era o início de carreira, né? Meu primeiro cargo foi esse. Assistente de gerência, gerente pessoa física, gerente PJ. PJ o quê? Então, é que o que eu falar aqui não vai servir para quem tá trabalhando no Itaú hoje. Tá bom. Mas na época, era um segmento novo chamado APJ. Tá. Que era atendimento pessoa jurídica. Que virou o MP4. Que virou Itaú Negócios, que virou MP4. Tá bom. Tá? Eu não sei mais se existe MP4. Também não sei, parei aí. Enfim. E para quem conhece a realidade do banco hoje, é importante separar. Eram diretorias separadas, né? Tá. O varejo, pessoa física era de um lado. Sim. E aí eu trabalhei como gerente, que eles chamavam de gerente sênior, mas que era o responsável pela plataforma PJ. Tá. E por último, como gerente de plataformas PJ, que naquela época o gerente de plataformas PJ, ele tinha um cargo que é semelhante ao GSI. Sei lá, é um cargo que tem hoje, que ele está entre o gerente da agência e o superintendente cuidando de um grupo pequeno de agências. Tá bom. Como se fosse um gerente geral regional. Isso aí. Não é um superintendente, mas também não é um gerente de agência. Ele tava ali. Aí eu saí nesse lance aqui. Aí tem um monte de gente... por que você saiu do banco? Porque eu fui mandado embora. Tá bom. E, eu não tenho nenhuma vaidade em falar isso. Eu fui promovido em fevereiro, fiquei até junho. Fui transferido para Atibaia nessa minha promoção. Era muito longe, enfim, eu não performei. E, inclusive, essa é uma das razões pela qual eu decidi que eu não queria voltar pro banco. Porque a minha dor, quando eu fui demitido, é o seguinte... Eu não quero entregar minha carreira na mão de outra pessoa. Outra pessoa decidisse. Eu não quero que outra pessoa amanhã decida isso. Porque hoje... Porque as pessoas têm a visão de tipo, eu vou empreender pra trabalhar menos. Não, trabalha pra cacete, isso é louco. Então, porque assim, eu fui recentemente almoçar com um ex-chefe meu do Itaú, né? Que foi inclusive o cara que me promoveu 2 vezes lá pra PJ, enfim. E aí, ele sai... Quando eu saí do banco, não foi ele que me demitiu, foi um outro, né? Um outro chefe lá e tal, que uma pessoa super do bem e tal. Mas aí ele falou assim, mas por que você saiu e tal? Aí ele perguntou, eu falei... Aí, quando eu falei o nome do superintendente que me demitiu, ele meio que sinalizou no sentido de, tá, já não precisa explicar mais. Mas, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu não queria era isso. Que amanhã ou depois eu encontrasse um outro superintendente, um outro diretor que falasse assim, então... Obrigado. Foi por isso que eu resolvi empreender. E hoje, eu tenho muito mais chefes do que eu tinha antigamente, né? Se você parar pra pensar. Sim. Cada aluno cliente que reclama, seu ali, que se queixa e tal, embora seja muito baixo. Só que assim,
é um risco pulverizado, né? Exatamente. Se um aluno fala assim, não quero mais você, eu falo, cara, obrigado, eu te entendo, eu respeito a sua decisão, obrigado por isso, seja feliz na sua jornada. Que inclusive é uma coisa que a gente tem, uma cultura que a gente tem lá. A gente oferece para todos os alunos 15 dias de garantia quando ele compra um curso nosso. Tá bom. Código de Defesa do Consumidor prevê 7, a gente dá 15. E embora seja muito baixo, tá? A gente tem, obviamente, uma taxa de reembolso, mas é muito baixa. Quando a pessoa pede o reembolso nesse período, a gente trata ela melhor do que quando ela chegou. Não, tá aqui, toma aqui seu dinheiro, você seja feliz, se precisar de alguma coisa, a gente tá à disposição. Porque eu acredito que só faz sentido essa pessoa estudar comigo se ela estiver feliz. Sim. E se eu trato ela bem, mesmo ela não estudando comigo, ela vai reconhecer isso. Uhum. E o ponto é, alguns alunos hoje podem me demitir, mas eu acho que todos não vão fazer isso. Exatamente, não concordo. Tá, mas por que eu te perguntei isso? O que você acha que era seu ponto forte nessa época? Era liderança? Era conhecimento de mercado? Era trabalhar em equipe? Era resultado comercial? O que você acha que Boa pergunta, hein? É o seu, sabe? Seu diferencial ali. Por que você teve tanta promoção assim? Eu sempre me comuniquei bem. Obviamente que você vai melhorando isso ao longo do tempo, mas eu sempre me comuniquei bem. Eu sempre tive bons resultados comerciais. Tá bom. E também trabalhei em equipe, eu sempre fui muito bom. Mas se eu pudesse me destacar entre essas coisas, acho que o principal ponto é a comunicação. Nem sempre eu falei tanto como eu tô falando hoje, que eu tô uma tagarela, mas assim, eu sempre soube expor bem as minhas ideias. E também tem um ponto, né? Como eu trabalhava no segmento de varejo, hoje talvez esteja um pouco diferente, mas talvez esteja igual. Infelizmente, a maior parte das pessoas que está no varejo de banco, não só do Itaú, cara, não entende nada de investimento. Era esse ponto que eu queria chegar. Nada. E eu sempre entendi. Tanto é que as primeiras aulas que eu dei de certificação, eu trabalhava no banco. Olha só que louco. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Lembra que eu falei que o Flávio me chamou? Por que o Flávio pediu para que eu desse aula para ele lá quando ele queria voltar para o banco? No ano de 2009, o Itaú tinha uma financeira chamada FIC, Financeira Itaú CBD. Você vai lembrar disso. Você entrava no Extra, no Pão de Açúcar, a galera tava lá te oferecendo o Private Label, o cartão do Extra, que era de uma financeira do Itaú. Essa financeira ia fechar e o comunicado do banco foi o seguinte: olha, a galera da financeira, se vocês tiverem a certificação CPA 10, vocês não serão demitidos, a gente vai absorver você para dentro do banco. Onde você estava nessa época? Na agência 0776 em São Mateus. Você era? Nessa época eu era gerente sênior da então APJ. Tá bom. E aí um gerente, que o nome dele também é Thiago, inclusive tive com ele recentemente, falou assim, ele veio dessa FIC e ele falou assim: Thiago, os meus amigos que trabalhavam comigo lá na FIC vão ser mandados embora. Eles precisam ter essa certificação. E eu sei que você entende de investimento. Ajuda eles a passar na prova. Eu falei, não vou, você tá louco, tem um monte de coisa pra fazer. Cada um com seus problemas. Foi quase isso que eu falei. Ema. E aí ele me insistiu, sei lá, durante 1, 2 semanas pra eu fazer e tal. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Então T2 deveria chamar T3. Nasceu por conta do Thiago. Mas olha que história louca. Eu falei, cara, mas eu não tenho aonde dar. Isso em 2009. Não... Aí ele falou, não, a gente vai lá pro Extra da Avenida Itaquera, porque o gerente da loja liberou a sala de reuniões pra você dar aula lá pro pessoal. Porra, legal. Então eu saía do banco, ia lá pro Extra da Avenida Itaquera, ia pra sala de reuniões do Extra e vamos lá. Dei uma aula, dei 2 aulas, 3ª aula. Cheguei lá, tava uma bagunça, o pessoal meio, tipo, disperso, o que tá acontecendo e tal. Aí o menino veio falar comigo assim, então, o gerente, que eles não chamam de gerente, chamam de diretor, falou que a gente não pode mais usar a sala aqui pra ter aula. Eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Mais uma vez, né? Éramos em 9 alunos. Vamos pra casa, fomos todo mundo pra minha casa. Sentamos na mesa de jantar e dei aulas pra na mesa de jantar. Na época... Lá em casa não cabe nada na mesa, né? Então, minha mãe gostava de... ela chamava mesa da Santa Ceia. Que ela gosta de ter mesa pra vir todo mundo, assim. Pra chamar os vizinhos, né? Exato. Então sentou todo mundo na mesa da Santa Ceia lá da minha mãe e eu dei aula pra eles na sala de casa.
E aí todo mundo passou e beleza. Segui minha vida no Itaú, eles seguiram, alguns entraram no banco, estão até hoje, uns entraram no banco, estão em outros bancos, enfim. E aí o Flávio lembrou disso, me pediu para que eu desse aula em 2014 para 2015 ali já. E aí nasceu o T2 depois disso. Então assim, eu entendia bastante de investimento. Então, mas você formou em quê? Matemática. Você já era nerd, né? Porque quem forma matemática? Então, olha só. Aí você vai falar assim, por que você entendia de investimentos? Não é por conta da faculdade, isso aí. Não é por conta da faculdade. Eu sempre quis trabalhar no banco. Tá. Desde criança, assim. Porque os meus pais eram feirantes e eu ia muito no banco com eles quando eu era criança. Então eu achava muito legal aquelas pessoas mexendo com dinheiro e tal. E eu entrei na faculdade de matemática, Dani, pra ser professor. Olha que louco, né? Eu até lembro de uma conversa que eu tive com um tio meu, que eu queria ser professor, embora a minha motivação estava errada quando eu queria ser professor. Porque eu falava assim, vou ser professor, porque aí eu passo num concurso e tal, e aí eu posso trabalhar pra prefeitura. Não que haja algo de errado em você prestar concurso e tal, mas a minha motivação estava errada. Mas eu gostava de dar aula. E no segundo ano da faculdade eu já comecei a dar monitoria pra turma do primeiro ano e tal, em troca de desconto, uma coisa assim. Só que aí quando eu fui pra sala de aula de verdade pra fazer o estágio lá da faculdade, que você vai pra escola pública e tal, e embora eu tenha ficado muito pouco, eu percebi que aquela parada não era pra mim. Tá. Aí eu voltei com aquele lance, puxa, mas se eu trabalhasse no banco seria legal. Aí eu entrei no banco, na época eu trabalhava numa rede de supermercado no Sonda. Eu entrei no Sonda aos 15 anos e saí de lá para ir pro banco. E aí eu entrei numa pós-graduação, porque eu queria ir pro banco. Eu estudei administração de negócios bancários na FAAP. Uau, bem específico mesmo. O curso chama administração de negócios bancários. E aí, nessa época que eu aprendi bastante sobre investimentos. E foi inclusive não nessa época, mas foi com esse conhecimento que eu passei na CPA 10. Sacou? Um pouquinho depois e tal. Fiz ali alguma coisa de revisão, mas foi com esse conhecimento que eu passei e me dei bem. E sempre foi um assunto que eu gostei. Então, tipo, cara, minha primeira nota de corretagem é de 2009. Tipo, minha primeira operação de bolsa minha é de 2009. Pós-IPO da B3. Que era a Bovespa. Eu sabia o que eu tava fazendo? Não, tinha a menor ideia. Até hoje eu acho que eu não sei. Mas assim, eu sempre fui curioso. Eu falo que hoje eu sou um nóia de mercado financeiro. Por quê? Explico. Eu preparo a galera para certificação e ensino a galera sobre os produtos. Na minha cabeça, não faz o menor sentido eu querer explicar para você uma coisa que eu nunca nem experimentei a prática disso. Então, qualquer produto que você imaginar do mercado financeiro eu já usei. Qualquer um. Posso não ter hoje na minha carteira e provavelmente não terei. Mas qualquer um. Testei. Opção, não sei o que, alavancada, borboleta, tudo eu fiz. Futuros de não sei o que. E eu sempre fui assim, perdi dinheiro pra caramba, mas eu aprendi muito mais com a prática do que com a teoria. Eu acho que tem amor na T2. E o fato de ter você e a Thaís ali tocando tudo, e eu sei como é ter uma empresa onde você toca, né, com seu cônjuge, traz muito amor pro negócio. Porque vocês vivem disso. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Não foi ninguém que criou vocês. Vocês tiveram que se criar e tem que rodar, porque, cara, uma família, uma galera depende disso. E quando você traz pra mim, eu tô num momento de lazer, assistindo um seriado e falo, cara, isso dá um vídeo pro meu negócio, isso dá uma aula sensacional, a galera vai entender. Eu acho que o sonho de ser professor, você alcançou. Exato. Aquele sonho, eu vou fazer matemática, porque eu quero fazer um concurso, porque eu quero ser professor. Não fez o concurso, realmente, né? A gente já conversou lá no Fincast, acho que vale a pena a galera ir resgatar esses vídeos lá atrás. Qual é a sua vocação mesmo em si? Você conseguiu casar o amor pelo mercado financeiro e transformou isso na coisa mais bonita que existe hoje no mundo, que eu acho que é ensinar. Que é criar uma tropa de pessoas com muito conhecimento, porque a gente até brinca, né? Quando a gente conhece alguém fora da curva, né? Que a gente fala, principalmente no mercado bancário, no varejo, que você tem pouca qualidade hoje, técnica, a gente chama aqui de desvio padrão. Então, aquele cara é desvio padrão. E eu acho que a qualidade, ela não deveria mais ser desvio padrão. Chega, isso não depende do governo.
Não. Isso não depende de governo nenhum. Não, já dependeu. Hoje não depende tanto assim. Não, mas esse tipo de educação que a gente tá falando não depende do governo. Ah, tá, sim, não. Porque claro em nenhum governo você vai ter uma puta aula de... que nem a gente tava falando de variância, desvio padrão, por que que eu preciso entender correlação. Cara, a vida da gente depende disso. E foi quando você falou assim qual o impacto que vai gerar uma decisão minha aqui? Então, putz, eu vendi um curso aqui, que pra mim, às vezes pode ser só mais um curso, mas é um curso que pra aquela pessoa pode mudar o padrão de vida dela, porque ela vai entrar num banco que ela não tinha expectativa nenhuma de entrar, e vai trazer renda pra família, que pra alguns pode ser pouco, mas pra ela, putz, faz total diferença. Exato. E você acabou mudando uma cadeia, e de certa forma, o que o capitalismo faz, né? As pessoas vão muito contra o capitalismo, mas essa oportunidade só tá aí por conta dele, né? Assim, o capitalismo tem um monte de defeito. Tem um monte de defeito. Como qualquer sistema econômico, tem um monte de defeito. O que eu acho é que ele é o sistema menos imperfeito do que os demais. Porque ele proporciona isso. E quando a gente está falando de capitalismo, está falando de mercado livre, né? Sim. E o grande sacado da internet é porque a internet ela é um ambiente que mais se assemelha a um livre mercado. Porque não existe absolutamente nada que impeça alguém chegar amanhã e criar uma outra empresa para concorrer com a gente. E tá tudo bem. E é justamente porque existe essa galera que eu vou me esforçar para ser cada vez melhor, entregar um conteúdo melhor. E porque eu estou me esforçando, essa galera também vai se esforçar e todo mundo vai crescer. E é o que você falou, é só no capitalismo. Como eu falei, obviamente que o capitalismo tem um monte de defeito. Tem. Mas assim, ele permite uma mobilidade social. É difícil? A gente não sai do mesmo ponto de partida? Não sai. A gente precisa reconhecer isso, né? Não dá pra dizer que um garoto que está nascendo hoje no bairro onde eu nasci no bairro chamado Vila Nova Curuçá, em São Miguel. Não dá pra dizer que esse garoto que está nascendo hoje vai poder competir de igual para igual com uma criança que está nascendo hoje no Promatre e que sabe que vai estudar na Faria Lima. Não dá. E a gente precisa reconhecer. Ele não compete de igual. A gente precisa reconhecer isso. Mas ele permite essa mobilidade. E nos dias atuais, Dani, por que eu falei assim, em algum momento já depender do Estado, hoje não? O que eu quis dizer é o seguinte, nos dias atuais, a informação está disponível para todo mundo. Cara, se você tiver, e eu reconheço, não é todo mundo que tem, mas se você tiver um celular e uma internet, você acessa qualquer conhecimento sem gastar R$1. E olha que louco, no meu canal do YouTube tem muitas aulas que preparam a pessoa para certificação, mas muitas aulas. E eu já recebi muitos feedbacks, gente falou assim, cara, eu passei na prova só com seu conteúdo gratuito. E tá tudo bem, é isso que eu quero. O que acontece é o seguinte, o conteúdo gratuito só existe porque tem gente do outro lado disposta e pode pagar pelo curso, e essa pessoa quando faz isso, claramente ela vai ter um atendimento diferenciado, tem suporte, blá blá blá, mas o que essa pessoa tá fazendo, e mesmo sem se dar conta, ela tá financiando isso aqui. Exatamente. Ela tá financiando para que outras pessoas possam, que não tem condições de pagar, mas vai ter acesso. Né? Então hoje a informação está disponível, é só você ir atrás. Mais uma vez, reconhecendo as diferenças de ponto de partida, na minha visão, o capitalismo, o livre mercado é o que traz menos imperfeição e maior possibilidade de mobilidade social. Vai acontecer com todo mundo? Não. A gente tem injustiça? Pra caramba, mas o mundo é injusto. E se você aceitar que o mundo é injusto e perceber o seguinte, cara, o que eu vou fazer? E tentar assumir o protagonismo mesmo diante da injustiça, você tem chance de mudar. Agora, se você ficar se queixando que o mundo é injusto e não fizer nada, aí você não vai mudar. Qual que é o grande sonho da T2? Cara, a gente já teve sonhos meio bizarros, assim. A gente já teve sonhos de fazer IPO, sabe? De ser gigantesco e tal. Mas em 2021, especificamente, Thaís e eu, a gente conversou muito sobre isso. Muito, assim. A gente pensa muito... Tem uma frase que eu falo muito, em segurança e conforto. Que ninguém na vida quer nada além disso. Uhum. O pessoal vem com esse discurso, não, porque eu quero dinheiro, eu quero ganhar mais, eu quero viajar. Não. Esquece. O seu único objetivo primário é
trazer segurança e conforto para você e para sua família. Ponto. Você não quer ganhar mais dinheiro. É que o dinheiro é um recurso para você ter isso. Então, o que a gente sempre pensa hoje é poder oferecer segurança e conforto. Para mim e para minha família, eu não sou hipócrita para falar, não, é sim, eu tô aqui para ganhar dinheiro. Ponto. E oferecer isso. Mas também ser reconhecido como uma empresa que proporciona isso para os seus colaboradores e para os seus clientes, que são os nossos alunos. A gente acredita muito nisso. Então, assim, obviamente que a gente já teve gente saindo da T2, e obviamente que hoje o nosso quadro, amanhã vai ter gente que vai sair para buscar novos desafios e tudo mais. Mas eu vou contar a história do S. O S trabalhou com a gente na T2. Quando a gente pegou o S, ele não sabia nada, assim. Nada. Ele teve uma infância muito difícil, esse garoto. Veio para São Paulo para tentar uma oportunidade melhor. Trabalhou no supermercado, a gente contratou ele estava na faculdade, mas não entendia de nada. Chamamos ele para a empresa, demos o treinamento. Eu quero que você estude CPA 10, faça a prova. A gente pagou o curso, obviamente não pagou porque o curso é nosso, mas pagamos a prova. Sim. Estude CPA 20, faz a prova, você vai ficar do meu lado, eu vou te ensinar tudo. E aí ele foi, aprendeu, se tornou uma pessoa do nosso suporte. Atendeu muitos alunos, com bastante cuidado, com zelo e tal. E chegou um momento que ele falou assim, cara, eu preciso conversar com você. Eu falei, fala. Porque eu fui convidado para ir trabalhar no Itaú e no Santander. Ele pôde escolher isso, porque ele já tinha certificação 7, agente autônomo e tal, não sei o quê. Qual foi a minha reação? Eu falei, cara, vai. Se ele assistir, ele vai poder confirmar. Eu te dou o maior apoio. A gente fez todo o processo de desligamento para ele receber multa e tal, porque, cara, que mesquinho, que idiota que eu seria. Eu falei, não, agora você vai ter que pedir as contas aqui, porque senão eu vou ter que pagar a multa. Gente, é uma parada que pode mudar a vida da pessoa. E ele foi pro Santander, já foi promovido, tá voando lá dentro. E a gente sempre se fala. E eu fico honrado de saber que eu fiz parte dessa história. Então o grande sonho da T2, sim, é trazer conforto e segurança para mim e para minha família, ponto. Trazer conforto e segurança para minha equipe. E por que eu tava falando disso? Porque amanhã vai ter gente que vai sair da minha equipe, eu sei. Só que eu sei também que tem gente da minha equipe que já foi assediado, que já foi convidado para ir trabalhar em banco e a galera não vai, porque a galera tá fechada com a gente. Ótimo, porque eu quero esse sentimento. E os nossos alunos também. Eu quero esse sentimento, que eles evoluam, que eles cresçam, que tirem a CPA 10, a 20, o CE, o CFP. Não é porque eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Mas, velho, você imagina você pegar uma pessoa que não entende de nada, tirar ela do CPA 10 e ter o CFP. Você tem a certificação CFP. O que a certificação fez na tua vida? Conta pra gente. Cara, assim, primeiro que hoje, uma das empresas que eu fundei, ela foi fundada com uma metodologia de trabalho que foi 100% desenvolvida durante a minha preparação para a certificação. Porque cada aula que eu assistia, eu falava, cara... É muito louca, né? Eu quero mudar a vida dessa... Porque eu me especializei em sucessão. É muito legal. Então, hoje, eu fui fazer curso de direito sucessório, eu tenho contato com advogados de sucessão, eu tenho contato com o advogado do CARF, que é justamente para que eu sempre tire as minhas dúvidas sobre tributação no exterior, porque eu uso o investimento offshore muito no modelo de planejamento sucessório. Então, eu entendo de sucessão no exterior e sucessão no Brasil. E aí, conforme eu ia assistindo as aulas, e aí foi o que eu te falei, eu não fazia aula pra passar na certificação, porque passar na certificação foi uma loucura. Eu tive síndrome do intestino irritado, sei lá o que é, enfim. Passei vergonhas exorbitantes. Mas, se eu falar pra você, o CFP criou a minha empresa e chegou um momento que a nossa proposta de valor dentro da empresa, no meu caso, eu tenho o meu T2, né? Eu tenho o meu marido ali. O Eduardo virou pra mim e falou assim, cara, você precisa criar um exército pra você ganhar escala, pra você mudar a vida de outras pessoas. Então, você precisa focar em criar outras Danielas. E aí foi com essa frase dele, que ela fica na minha cabeça, então, perpetuando até hoje, que a gente entendeu que a sociedade que a gente tem na empresa de investimentos, ela não é uma assessoria de investimentos. Então, infelizmente, o mercado não me permite ter um outro modelo jurídico. Então, nós constituímos uma empresa de investimentos que ela não briga naquele oceano vermelho de um monte de escritório de agente autônomo. Que legal. Ela eu brinco até que eles ficam muito putos. Eu falei, cara, eu quero dar um nome pra galera, vai ser Solvers. Eles odiaram o Solvers, mas internamente pra mim ainda é o Solvers.
que são os solucionadores financeiros. Então, são pessoas que entram na vida de um cliente, mas entendem que ali tem uma vida. Boa. E olha só, isso foi a certificação. Então, ele entra ali, ele entende que ali tem uma vida que, não sabe se planejar financeiramente. Não sabe olhar para o patrimônio e falar, eu quero deixar um legado. Qual é o meu legado? É um inventário filha da puta? Não é isso que eu quero. Eu quero deixar a minha família tranquila porque eu trabalhei, suei, e eu quero que eles recebam o patrimônio que eu constituí de forma menos traumática, porque me perder já foi um trauma. Você falou tudo agora, que e legal. Como eu faço isso? Eu quero poder ter tudo que o mercado de investimentos me fornece, mas qual é a melhor forma jurídica e tributária de ter isso? Exato. Então, quando a gente olha tudo isso, aí vem as bombas que o pessoal fala que é uma porcaria. Vem o consórcio, que é mal vendido. Vem o seguro de vida, que é prostituído. Vem a capitalização, não o título de capitalização como jogo, mas a capitalização de aluguel, que é muito mais barato do que a fiança, que é muito melhor do que o fiador, que é muito melhor do que depósito, e o pessoal não conhece. Então, olhar o mercado inteiro que existe, o mercado financeiro brasileiro, ele é surreal, cara. E transformar isso em solução na vida dos nossos clientes. Então, foi através do estudo para o CFP. Eu já sabia que eu queria fazer algo diferente, eu não sabia que existia o CFP. Olha que loucura, eu já era no mercado, trabalhava em banco médio e não sabia para que servia essa certificação. E aí foi estudando para ela que eu me encontrei profissionalmente. E aí, nesse meio, eu descobri que atender cliente, para mim, não era o meu fim. Era o meu meio para poder fazer o meu estudo de caso para efetivamente virar o que hoje eu sou para eles. Então, hoje eu sou uma treinadora, então eu sou uma professora de uma metodologia de atendimento a clientes. Atendimento, não a clientes, de atendimento a vidas. A vida. Porque, cara, você faz uma ponta. A sua ponta hoje é ensinar as pessoas a ter uma profissão. A minha ponta é ensiná-las a viver com a profissão delas. Então, eu passo cerca de 9 horas no trabalho, porque são 8 horas de trabalho mais 1 hora de refeição. Então, são 9 horas no trabalho. Se eu moro em São Paulo, são mais 3 horas de deslocamento em média. Nessa brincadeira, a gente tá falando de 12 horas do dia. Só que o dia tem 24 horas, você precisa de no mínimo 8 para ter um sono reparador, então já são 20 horas. Te sobra 4 para ficar com a família, para trabalhar, para fazer academia, para se alimentar, para fazer suas consultas médicas. Nessas 4 horas, você vai perder o seu tempo olhando como é que tá a minha carteira de investimentos, qual é o melhor ativo, qual é o melhor modelo de planejamento sucessório. Aí no sábado e no domingo, se você não trabalha, cara, vai pro parque, vai se divertir, que a gente tá cuidando de tudo. Então, esse foi o meu propósito e foi isso que a certificação construiu. Então, eu não sei se você tem noção do que é isso, mas hoje a gente impacta indiretamente mais de 1000 vidas. Legal. Né? De você olhar e falar, um cara que tinha Imagina, a pandemia destruiu também empresas, mas porque pessoas impactadas que perderam seus empregos, elas entraram com processos trabalhistas, só que aquele empresário também tem uma vida. Exato. E como é que você protege aquela vida? Porque o cara não tá agindo de má fé. Ele foi impactado de uma forma. E como você se protege para que a sua família não entre num bololô e todo mundo quebre? E no Brasil a gente tem uma política, né, de que o empresário é sempre um malvadão e... Tem muito essa visão. Mas é uma visão, assim, e eu falo abertamente, você não precisa concordar para não refletir a sua imagem, mas é uma visão marxista, que se você pega um manifesto de Karl Marx, que eu falava assim, cara, deve ser sensacional, um negocinho desse tamaninho, com isso aqui de página, você lê aqui e você fala, mas não sustenta o mercado, essa visão marxista. E aí a gente fica que o empresário é o mal, só que no frigir dos ovos, o empresário é quem assume a bomba. Eu brinco que assim, dezembro tá todo mundo rico, eu tô pobre. Exato. Por quê? 13º, mas eles merecem, nem todo mundo nasceu pra ser empresário. Exato, E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, isso o CFP me trouxe. Aí agora eu vou pegar isso que você me falou para eu responder qual que é o sonho grande da T2, usando o S como exemplo, que o rapaz trabalhou com a gente, mas poderia ser qualquer aluno.
Imagina você pegar uma pessoa que não entende nada de mercado. Por que eu falei do S? O S ele teve uma infância muito dura. Ele nasceu no interior da Bahia, numa cidade desse tamanho. E a situação dele era tão difícil, tão desafiadora, que a mãe precisou doá-lo, porque a mãe não tinha condições de cuidar dele. Então ele foi cuidado por uma outra mãe que cuidou muito bem dele e tudo mais, mas com grandes desafios. Uhum. Ele veio para São Paulo, tentou ProUni, vai pra faculdade e tal. Você imagina esse garoto que nasceu no interior da Bahia nessa condição, passar por CPA 10, 20, CEA, se tornar um planejador financeiro e ajudar a transformar a vida dele e de outras pessoas e saber que não é mérito meu, é mérito dele que estudou pra caramba, mas que eu fui uma ferramenta para ele. Contando a história do S, que tem esses desafios, mas eu posso citar a Bruna. A Bruna, inclusive, é a nossa primeira aluna que foi aprovada com o CFP, pro CFP com o nosso curso. Então, eu sempre lembro dela. A Bruna começou a estudar para a CEA, descobriu que estava gestante. Ai. Passou na CEA, trabalhava no varejo do Itaú. Tá. Passou na CEA, gestante, mas ela é demais, ela é muito esperta, muito inteligente. Gestante, ela foi convidada para ir pro Personalité. E ela foi. E gestante estudou e passou no CFP. Até brinquei com ela quando a filha dela nascer, ela já vai nascer com a CPA 10. E aí agora, pensa, que eu já conversei muito com ela, falei, Bruna, pensa assim, quando você voltar da sua licença maternidade, que a sua bebê vai estar ali com 5, 6 meses, você vai voltar com o CFP na mão. Você vai escolher onde você vai trabalhar, cara. Porque essa é a realidade. Então assim, é mérito meu? Não, é mérito dela. Mas eu sei que eu sou uma ferramenta para isso. Então, qual que é o sonho da T2? É ser uma ferramenta para que as pessoas consigam conforto e segurança para elas e para a própria família. Sensacional. Essa T2 vai virar T2,5? Não. A gente não tem planos para virar T2,5, não. Pode ser que aconteça. Que pode ser que aconteça, mas não está nos nossos planos enquanto casal. E falando também sobre sociedades, né, com outros nomes e tal, também a gente não tem esse tipo de plano, não. Mas não temos pretensão de virar T2,5, não. Eu já tenho uma filha, não sei se você sabe. Sei que você me falou lá no... A Giovana já tem 15 anos. É uma mulher já. Foi aquele negócio que você, né, não quis engatinhar, já saiu correndo. Exato. Então, assim, e a Giovana vive, ela não mora com a gente, mas ela tá sempre em casa, dá super bem com a Thaís, etc e tal, fica bons e bons tempos em casa e tal. E o que a gente sempre pensa, começar tudo de novo é muito desafiador. De bebê e tal. Eu sei, porque a do Edu vai fazer 19, né? Não. Eu tô com um de 1. E pensa, a gente pensa nisso. Então e 2 cachorros. Não. Vamos continuar trabalhando pra Giovana crescer. A Giovana tem esse lado voltado pra investimento, pra nada a ver. É muito louco isso. Ela tem conta no banco desde sempre, conta corrente. Tem conta na corretora. Tem lá uns IVVB11 no nome dela e tal. Mas se você perguntar pra ela não sabe nada do que é isso, né? Ela já achou que caminho ela vai seguir? Não, ela agora tá indo pro primeiro ano, não sabe, assim, ela gosta bastante de criação, assim, aprende as coisas muito fácil, então assim, ela aprendeu inglês sozinha, sei lá, foi 6 meses pra uma escola de inglês e o resto ela aprendeu tudo sozinha, não foi pra escola de inglês e fala, entende, então ela aprende muito sozinha, aprendeu a editar vídeo também sozinha, pelo celular, assim, edita, aí eu dei um computador pra ela edita, sozinha. Você tem noção que se a Giovana for numa entrevista hoje, se alguém perguntar da estrutura familiar dela, ela pode falar, sou filha do Thiago da T2. Você consegue ter essa dimensão? Não, será? Consegue. Consegue. Já dá. Não sei. Já dá. Se ela for numa entrevista em banco, provavelmente sim. Pode ampliar esse mercado aí, hein, Thiago? Eu acho que não, se ela eventualmente fosse candidatar a trabalhar no mercado financeiro, pode ser que sim, mas... Você acha que só tem ali mercado financeiro? E por que eu tô te perguntando? Já entrevistei muita gente que veio aqui, que passou em algum momento em algum curso da T2 e que não necessariamente era do mercado financeiro e a família também não. Já veio gente de empresa de comércio, de importação e exportação. A gente já contratou gente da indústria farmacêutica. Caramba!
vai ampliando aí, viu? Seus horizontes. Eu não... Você foi tietado numa reunião ali agora que um dos assessores que estavam na reunião passou na Ancor, fez o seu curso, era farmacêutico. Caramba, cara. Zero mercado financeiro. Zero. Eu tenho história de gente que não veio do mercado e tal. Eu não sei até onde que esse negócio vai chegar, assim, de relevância, fora da nossa bolha. Eu sempre brinco falando, esse assunto que a gente tá tendo aqui é um assunto de bolha, tipo... São poucos que estão. São os mesmos. Lembra lá do touro da B3, que voltou e tal? Eu gravei um vídeo pra falar sobre aquilo, né? E eu falei... Colocaram a vaquinha magra lá? Eu gravei antes da vaquinha. E eu gravei um vídeo, eu falei assim, isso que eu tô falando, eu sei que é um assunto de bolha. Dificilmente vai sair daqui. Mas as pessoas que estão se manifestando com fome e que são pobres e tal, a gente não pode ignorar isso. Sim. As pessoas estão passando dificuldade, velho. Não pode ignorar isso. Mas elas estão combatendo o inimigo errado. Porque é o mercado financeiro, é o mercado de capitais que proporciona que empresas cresçam, que geram emprego, etc e tal. E eu até dei um exemplo, falei, isso é tão verdade que o MST captou não sei quantos milhões lá pra através de um CRA, né? Exato. Pra agricultura familiar. E o que eu acho muito legal isso. O mercado tá cagando se você é de direita ou de esquerda. Se você tem um projeto que é viável, o mercado vai investir, ponto. Então pode favorecer um monte de gente. Esse projeto especificamente favoreceu um monte de famílias que vivem de agricultura familiar. E por que eu tô falando isso? Porque eu fui explicar toda essa dinâmica do mercado e aí eu disse o seguinte... É a hora do remédio. Aí eu disse o seguinte... Você quer parar pra tomar o remédio? Não, eu nem trouxe o remédio. Aí eu disse o seguinte, isso é um assunto de bolha, Dani. Infelizmente é um assunto de bolha. Ele não vai chegar efetivamente para quem precisa. Ele vai chegar para quem já consome a informação e já está. E eu vou te falar, é uma das razões. É claro, tem gente que faz isso e faz muito bem. Eu não tô dizendo que eu sou o cara que faço. Mas essa é uma das razões pela qual eu acredito e dificilmente eu recuso um convite de imprensa, assim. Não sou um cara muito de, nossa, como ele é global. Não, mas ultimamente foi o quê? Foi Band, CNN e jornais e mídia, Estadão, UOL e tal. Deixa eu te colocar lá no grande debate. Então, não, eu fui pro grande debate da CNN, mas foi o grande debate de investimentos, né? Que foi, a Loni também foi, né? A Loni foi? Foi, que legal. Então, assim, por quê? Eu acho que a gente precisa furar essa bolha com a educação, mostrar para as pessoas, olha, é viável. Quando eu gravei o negócio do Open Bank lá da Band, uma das coisas que eu falei, olha, se a gente tiver mais competição, não é uma regra, mas pode ser que a gente tenha créditos mais baratos. E se a gente tiver crédito mais barato, empreendedores vão empreender, vão gerar emprego e renda, famílias vão tomar crédito para consumir, que na prática vai favorecer a economia inteira. Isso que a gente precisa mostrar para as pessoas. O mercado financeiro não é inimigo de ninguém. É a ferramenta que proporciona com que a gente tenha essa mobilidade social. Então a gente tem que levar essa educação. Então eu acredito que a educação é uma ferramenta de transformação, e a educação financeira, pegando desde a educação financeira pessoal, de você gastar menos do que você ganha, até você entender toda a estrutura do sistema, faz com que a gente se desenvolva enquanto país. Concordo em grau, gênero e número. É isso. Muito legal. Eu não sei quanto tempo que deu isso aí. Quanto que deu isso aí, Cacá? 1h38. Dani. Somente? Não, isso aí foi depois que você parou pra ir no banheiro. Dani. Vamos conversar por mais 1h38. Você me falou que tem um compromisso, eu tava preocupada com a sua hora. Tia, só tenho a te agradecer. Espero que eu consiga você aqui antes de você começar a viajar pra dar entrevista lá no... Qual o nome daquele? É Jimmy o quê? Tem um Jimmy lá nos Estados Unidos. Eu sou louca pra ir no programa daquele cara. Jimmy... ninguém sabe, meu. Ele tem até um brinquedo lá nos parques de Orlando. Foi um prazer te receber. Eu espero realmente receber a Tatá, porque eu queria ter a visão do outro lado do negócio. Vai ser muito legal ela, assim. Ela aparece muito pouco. Mas seria muito legal ela compartilhar isso. Porque é o que você falou, é outra visão. E a T2 só é o que é hoje, não é por minha causa, é por causa dela. Eu, por muito tempo, durante esse processo que a gente tá com a T2, eu já pensei em tomar decisões
que hoje eu percebo que seriam decisões muito erradas. E ela freou isso. Obviamente, ela também tomou decisões ou deixou de tomar decisões que eu influenciei. Então, sim, é um conjunto. Esse conjunto faz muito bem pra gente. E cada vez mais a gente tem visto que os negócios, eles crescem por conta do conjunto. É o conjunto que pensa e que faz, né, que toma as decisões, que faz um negócio diferente. Mas assim, eu adoro conversar com você. Já foi um prazer a gente ter conversado super lá no Fincast. É um prazer conversar com você agora de novo. Eu acho que a Blacets é um projeto que eu também gostaria que fosse muito disruptivo dentro da nossa proposta, né? De trazer conteúdo, de trazer pessoas para falar não só do seu mundinho, né? Mas um pouco mais de como é a cabeça daquela pessoa que tá ali por trás. E eu tô muito feliz pelo crescimento da T2. Obrigado. De verdade. E aí, aproveitando que a gente sempre pede para os nossos convidados, vai ter cupom de desconto aqui pra galera? Olha, você me pegou de surpresa aqui, mas pode ter, a gente pode negociar, sim. A gente tem muita cautela, sabe? É uma coisa, já que a gente falou bastante sobre valores e tal, a gente tem muita cautela com esse lance de cupom de desconto. Que fique claro que antes de começar eu perguntei se tinha alguma coisa que eu não podia falar. Ele não falou de cupom, ele só falou algo que eu não vou falar. Não, é assim, ó, a gente tem muita cautela com esse lance de desconto e eu vou explicar o porquê, mas isso não significa que a gente não faça, a gente pode pensar num modelo que seja justo. Explico. A T2 vende os nossos produtos lá, como eu falei já há 6 anos e tal. E imagine a seguinte situação. Por que a gente tem muita cautela com isso? Imagina que você foi lá, comprou esse iPhone e pagou 5 mil reais hoje. Aí amanhã você descobre que a mesma loja vendeu o mesmo iPhone para outra pessoa por 3 mil reais. Você ia ficar puta da cara, não ia? Então, como a gente está sempre vendendo o curso todos os dias, eu preciso honrar essas pessoas que compraram lá atrás comigo, saca? Por isso a gente tem muita cautela. Não significa que a gente não faça. A gente faz parcerias com algumas empresas. Então, a gente é parceiro de corretoras, a gente é parceiro de bancos, para que quando a galera vem dessas parcerias, aí, em razão da parceria, a gente negocia um desconto. Putz, eu achei que eu ia acabar o podcast, você me deu mais um assunto. E a gente pode fazer isso com você. Show. E como vem essas parcerias? Quem foi bater atrás dessas parcerias? Cara, juro, eu tava vindo pra cá pensando numa coisa. Que eu acho que a gente precisa ter na T2 uma pessoa pra pensar em parcerias. Por quê? Porque vagas em aberto. Não, explico. Hoje a gente tem parcerias com algumas instituições. Posso falar? Claro. Guide, XP, Santander, Sicredi, Nova Futura, fora os escritórios, tá? Que aí escritórios eu não vou saber enumerar, eu tô falando das instituições financeiras. E nenhuma delas eu fui atrás. Todas eles vieram atrás da gente. Olha que legal. E aí eu tava pensando sobre isso. Puxa, e se eu tivesse alguém para gerenciar essas parcerias e buscar mais? Pensando nisso. Então, assim, até hoje todas vieram atrás da gente. Às vezes por uma indicação, por alguém que trabalha. Então, a última que a gente fez conversando com uma instituição, o rapaz já conhecia a gente. Então, sempre nesse processo de indicação, essas parcerias acontecem e a gente, claro, pode fazer parceria com a Blessed e disponibilizar aí um cupom pra tua galera. Vai ficar na descrição, galera. Não vou colocar nosso convidado em mais saia justa. Não, o que a gente faz? A gente cria uma landing page para aquela empresa parceira, indicar o pessoal, e quem vem através daquela landing page entra com esse perfil. E vieram todos organicamente. Tudo organicamente. Cara, que loucura. Você tem noção, né? Tenho noção. Tenho noção. É legal isso. Ter esse reconhecimento é muito bom. Porque assim, a galera tá vindo atrás. Já aconteceu de empresa falar assim, olha, a gente tem um material aqui. E eu falei aqui, eu falei de Sicredi, mas eu não falei de outras, né? Tem algumas cooperativas, Cicobi, Cressol, que eles vieram atrás da gente e eles estão sempre comprando curso nosso pra galera deles, né? Tá bom. Mas já veio a instituição falando assim, olha, a gente tem algum material aqui sobre certificação, mas a gente ficou sabendo que o material de vocês atende melhor tal demanda, então a gente quer fazer essa parceria com você. E a gente nunca foi atrás. É legal.
Eu acho que tá na hora de trazer alguém. Né? Ti, então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, eu que agradeço. E assim, a gente super endossa, você que tá buscando aí, né, se certificar, acho que conhecimento de mercado. O Thiago é um master professor. Acho Legal, que é um obrigado. professor que, né, não é o beabá, não é só passar na certificação. Então, pode entrar no site da T2, aproveita. Acho que eu fiquei bem curiosa com esse curso do CFP, hein? Depois a gente fala sobre isso, mas tem lá 4 ou 5 créditos, eu não lembro agora, mas tem. Então, a palavra é sua pra gente poder encerrar. Dani, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, muito legal esse projeto. Sempre quando a gente para conversar, sempre sai coisa boa, seja gravando ou não, é muito legal ter esse encontro aqui. Para você que está vendo a gente, obrigado pela companhia. Me siga nas redes sociais, se você procurar por T2 Educação, você vai me achar. E é isso, valeu, Kaká, desculpa eu ter feito você interromper aí a gravação. E a gente se vê nos materiais da vida, nos corredores, dos eventos, e tamo junto. É nóis. Muito obrigada para você que assistiu a gente mais uma vez aqui na Blasters. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, marca todo mundo, compartilha tudo aquilo que a gente precisa para poder levar essa informação. Como mesmo o Thiago falou, informação gratuita com muito conhecimento que agrega demais e só depende de uma encaminhada, de uma marcação, tudo isso só depende de você. Obrigada e até logo!